Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Quero agradecer a você que já é inscrito, que tem compartilhado, que tem curtido as mensagens postadas aqui neste canal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe e envie esta mensagem a outras pessoas. O nosso tema hoje é a palavra do dom de discernimento. Nós já postamos aqui 2 aulas sobre dons. A primeira sobre o dom da palavra da sabedoria, a segunda sobre o dom da palavra da ciência ou da revelação. E hoje nós estaremos partilhando com vocês um pouco da aula sobre a palavra de discernimento de espírito. Os dons espirituais são indispensáveis nos dias atuais no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Dons são ferramentas espirituais para que a Igreja desenvolva o seu ministério na terra até a volta do Senhor Jesus. Voltando ao texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de número 7 ao 10, nós lemos o seguinte: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedades de línguas, e a outros interpretação de línguas. Aqui estão 9 dons do Espírito Santo como ferramenta para a igreja desenvolver o ministério aqui na terra. Todos nós sabemos que em todas as áreas existem profissionais e para cada profissão existe uma ferramenta adequada a ser usado para cada serviço. Os dons espirituais são justamente ferramentas dadas por Deus à igreja para desenvolver o ministério da pregação do Evangelho em todo o mundo. Você adquire conhecimento teológico, você adquire conhecimento científico em várias áreas, mas o que torna o Evangelho a potência que ele é em todo o mundo, em todos os lugares, libertando vidas, abençoando famílias, abençoando pessoas, são os dons espirituais pelo poder do Espírito Santo na vida da igreja. O conhecimento sem o poder do Espírito não consegue atingir o alvo necessário, que é impactar o reino das trevas. Muitos de nós nos aperfeiçoamos em todas as áreas científicas, porém somos ignorantes acerca dos dons espirituais. E Paulo começa este capítulo 12 em sua carta aos irmãos de Coríntios, dizendo: Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é o dom da palavra de discernimento. O dom da palavra de discernimento é a capacitação ou a habilidade sobrenatural que permite a identificação, a natureza e o caráter dos espíritos. Por que nós precisamos identificar? É bem verdade que no ambiente de culto podem ser manifestos 3 tipos de espíritos diferentes. Muitas vezes, esses 2 primeiros espíritos tentam ofuscar a manifestação do Espírito de Deus. Em uma reunião espiritual, em uma reunião de culto, em uma reunião de ensino da palavra de Deus, o único espírito que deveria se manifestar, permear, encher o coração das pessoas seria o Espírito Santo do Deus vivo. É bem importante observar que
todos esses espíritos agem distintamente. E quando você busca em Deus o dom da palavra de discernir os espíritos, você é capaz de identificar a ação de cada um deles no meio da igreja. Uma das orientações mais importantes bíblicas trazida para nós pelo apóstolo João foi: provai os espíritos se vêm de Deus. Em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo fala: amados, não creais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado. Imagina comigo se na época do apóstolo João, em sua epístola, ele já escreve este texto tão importante que nós deveríamos observar. Pense agora em nossos dias. Se naquela época onde o fluir do Espírito, onde a igreja buscava diariamente a revelação da palavra de Deus, os dons espirituais, a igreja era alimentada única e exclusivamente pela palavra de Deus e pela oração, e viviam em uma plena comunhão nos pilares das doutrinas dos apóstolos, já acontecia isto: falsos profetas, falsos espíritos. E em nossos dias, o que nós podemos falar? Por esta razão, a igreja precisa ser orientada pela Bíblia, pela palavra de Deus, em relação às manifestações espirituais. E aí você pode se perguntar nesta hora: como eu posso identificar, como eu posso perceber se um espírito vem ou não vem de Deus? A resposta é simples. Para identificar se um espírito vem ou não vem de Deus, eu preciso analisar à luz daquilo que a Bíblia diz a respeito destas manifestações. O que o profeta está falando? O que a revelação que alguém está trazendo bate, está compatível com os ensinamentos da palavra de Deus? Sim, amém. Não, eu não posso crer nesses espíritos. Uma das igrejas destacadas na palavra de Deus em relação a provar os espíritos, se vinha ou não de Deus, foi a igreja de Éfeso. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, o texto bíblico declara que esta igreja colocava em prova para observar se aqueles que diziam ser apóstolos de Deus, enviados de Deus, mensageiros de Deus, eram ou não eram de Deus. E é bem verdade que, se uma pessoa é usada por Deus, se ela tem consciência de que é Deus que está ali usando, ela não vai ter dificuldade de aceitar ser colocada à prova, pois o mais que ela quer é que haja transparência na revelação de Deus para as pessoas. O texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 12 nos diz: conheço as tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova aqueles que se diziam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha que texto poderoso. A igreja colocando à prova aqueles que se diziam falar em nome de Deus e estarem cheios de Deus, tentando introduzir uma mensagem, uma revelação, um ensinamento que não era compatível com as doutrinas sagradas, com os ensinamentos sagrados. E esta igreja colocou à prova para declarar: eles não são de Deus, eles não são apóstolos de Deus. Então, meus amados irmãos, meus amigos, precisamos sim buscar incessantemente os dons espirituais para os nossos dias atuais, principalmente o dom da palavra de discernimento. Como age alguém que é portador do dom da palavra de discernimento? Esta pessoa recebe um laudo dado pelo Espírito Santo de Deus sobre qual espírito atua em pessoas,
em alguns aspectos, como ações, manifestações de milagres, ensinamentos doutrinários e inspiração daquilo em que está realizando. Quantas ações, quantas manifestações nós estamos vendo e, infelizmente, muitas pessoas seguindo e acreditando ser o Espírito Santo, onde, na verdade, são manifestações que não vêm de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias, o nosso adversário usaria pessoas para fazer milagres, a ponto de enganar, se possível, até os escolhidos. E é bem verdade que muitos hoje estão embebecidos, embriagados com certos milagres que não glorificam o nome de Jesus, muito pelo contrário, promovem homens e enriquecem aqueles que são mercadores de um evangelho falso. Ensinamentos doutrinários. Quantas pessoas estão usando a Bíblia não para trazer uma revelação de Deus aos corações, mas para matar pessoas, para destruir pessoas, para enganar pessoas, trazendo uma exegese, uma interpretação totalmente fora do contexto das Sagradas Escrituras e levando muitas pessoas a acreditar em um ensinamento que não vem de Deus. É preciso ter muito cuidado. Há uma frase que o professor Gustavo, do canal Você Interpreta, fala que é verdadeira. Um médico, em uma ação errada, pode matar um paciente. Porém, alguém que se utiliza da Bíblia, da Palavra de Deus, de forma enganosa, pode levar multidões à morte espiritual e, consequentemente, ao inferno. Devemos ter cuidado. Nenhuma inspiração que não vem do Espírito Santo pode ser aceita no meio da Igreja do Senhor Jesus. Por isso, precisamos estar atentos, buscando o dom da palavra de discernimento para que possamos ter de Deus a revelação daquilo que vem do Espírito Santo e daquilo que não vem do Espírito Santo de Deus. No próximo vídeo, eu vou estar trazendo outra parte da nossa aula sobre o dom da palavra de discernimento e nós estaremos vendo o que não é o dom da palavra de discernimento. Com certeza, você será muito abençoado. Quero pedir mais uma vez, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe este vídeo para mais pessoas, a fim de que possamos alertar o máximo de cristão que nós pudermos. E pode ter certeza, estarei orando pela sua vida, pela sua família, pois é o que nós fazemos todo dia pelas pessoas que estão inscritos neste canal, que têm compartilhado esta mensagem. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.